Olá, Tomás, espero que esteja tudo bem. Tu fazes parte do grupo Capitão Fausto, que é um grupo conhecido e reconhecido em Portugal e não só. Vocês vão atuar em Paris na sala Point Éphémère no próximo dia 8 de maio. Como é que te sentes? Estás ansioso? O que é que nos podes dizer sobre o show que vai ser? Antes de mais, obrigado por me terem aqui, é um grande prazer. E em relação ao concerto no Point Éphémère, vai ser a nossa estreia a tocar em Paris, em França, aliás, no geral. E estamos muito ansiosos, os bilhetes já estão a vender e está a correr bem. Acho que vai ser uma noite muito bonita. E pronto, e gostava de convidar todos os que estiverem a ouvir-nos a ir celebrar lá connosco este início de uma nova aventura dos Capitão Fausto. E vai ser mesmo uma grande festa aqui em Paris. A Sala do Pont Éphémère é uma das referências da cena alternativa parisiense. É nesta antiga fábrica ao estilo industrial que vão atuar neste dia 8 de maio. Estão habituados a tocar em espaços destes? Felizmente temos tido uma variedade grande de salas de espetáculos ao longo dos últimos anos, sendo que talvez estes 2 últimos anos tenha sido maioritariamente em auditórios grandes e espaço ao ar livre em festivais de verão. Mas ao longo da nossa carreira, em todos os discos, nós sempre fizemos digressões de clubes numa parte do ano e digressões de teatros noutra parte e fazer o ar livre durante o verão e etc. Acho que é importante, como banda e como músicos, nós conseguirmos estar sempre em todos os tipos de palco e em várias dimensões, porque a verdade é que os concertos são mesmo diferentes. E os espetáculos também são seres vivos e devem se adaptar um bocadinho ao sítio onde estão. E tanto temos alegria a tocar num palco enorme e longe do público, mas com milhares de pessoas à frente, como num clube para 50 pessoas, ou para 100 ou para 250 no caso do Point Éphémère, em que o público está muito perto de nós e nós vemos de facto as reações, as caras das pessoas, quando as pessoas esboçam um sorriso ou quando mostram desconfiança ou quando se entusiasmam, estão ali muito perto. E também é muito enriquecedor. E isso foi uma das razões pelas quais nós também agora voltamos a marcar esta digressão, desta vez pela Europa, mas em clubes, em espaços intimistas, para irmos para perto do público que nos quer ver, nestes sítios onde ainda nunca tocamos. E como disseste, vocês ainda não tinham atuado em França. O que é que representa para vocês atuar nesta capital francesa, onde sabemos que há muitos portugueses, não é? Sim, vai ser uma descoberta. Não sabemos muito bem ainda o que é que havemos de esperar. Eu acredito que vai correr muito bem e já temos tido muita gente que demonstra que vai querer estar lá. Para mim, pessoalmente, eu, Tomás, tenho uma ligação um bocadinho mais próxima ainda porque eu cresci com a cultura francesa. Eu andei no Liceu Francês a minha vida toda e, portanto, metade dos meus amigos de infância ou mais são franceses, e falei francês durante metade da minha vida. E, portanto, a ligação com França, no geral, também era uma coisa que eu ressentia um bocadinho e que agora fico contente de poder me aproximar. Eu tive a sorte de poder ter estado no Festival Mamá, o Showcase Festival que acontece ali em Pigalle, em outubro do ano passado, e portanto também tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas do meio e sobretudo de ver muitos espetáculos e uma boa parte da nova cena do rock e da música francesa, das pessoas que estão a começar e as bandas jovens e os artistas. E portanto fiquei muito bem impressionado e acho que estamos muito contentes em poder ir participar neste movimento, nesta cidade tão fervilhante e entusiasmante que é Paris. E também vão atuar em Madrid, em Barcelona, em Londres e Amsterdão, cidades onde a comunidade portuguesa é menos presente do que em Paris. Como se sentem ao saber de que a vossa música chega a um público internacional? Um, Lá está, foi um bocadinho uma descoberta e decidimos também arriscar um bocado. Mas a verdade é que em todas as cidades temos tido a agradável surpresa de que há
há alguma procura e temos recebido muitas mensagens de pessoas a dizer que vão estar presentes ou a pedirem outra data porque naquela data não podem estar. E eu também acredito que uma das coisas que nos motivou a fazer esta digressão é que eu acho que nos últimos anos cada vez mais tem havido interesse, sobretudo no circuito da música no geral, mas da música alternativa também. Há muito interesse pela música, pelo exotismo na música, e quando eu digo exotismo é não está agora tão sedimentado ou tão dependente da cultura anglo-saxónica, da língua inglesa e da sua componente internacional para ser compreendida. E eu acho que cada vez mais há espaço para a música cantada em francês, em italiano, em norueguês, em dinamarquês, para conviver todas no mesmo espaço, nos mesmos festivais de música, no mesmo circuito, e a música aí fala mais alto. E eu também tenho, no meu consumo pessoal de música, tenho vindo a perceber que uma grande parte das vezes eu não preciso logo de perceber a letra no início, mesmo que eu depois a vá descobrir, vá ver o que é que quer dizer traduzida ou por aí fora, para sentir o que é que a música me faz sentir. E mesmo quando eu depois percebi a letra, a minha interpretação ainda não é diferente. É só mais uma descoberta de uma nova camada. E, portanto, é baseado um bocadinho nisso que os Capitão Fausto acreditam que pode haver espaço para nós na comunidade internacional, seja a que escala for. Acho que há muito interesse e há muito boa música a ser feita localmente, e eu acho que é essa também que deve circular. Também acho, eu acho que há espaço para vocês. Nós, António e eu, somos muito fãs por isso. Somos muito contentes por ver-vos em Paris, dia 8 de maio. E então este concerto em Paris escreve-se nessa turnê, ligada também ao vosso último álbum, Subida Infinita, lançado no dia 15 de março de 2024. Este álbum marca a despedida de Francisco Ferreira, mas como é que foi recebido pelo público? Tem sido muito bem recebido. Fez agora um pouco, há 2 semanas, fez um ano do seu lançamento, e foi um ano, foi finalmente um ano de regresso também, porque entre o que se atravessou durante os anos da pandemia, com os poucos concertos que existiram, nós acabámos por nos sentir um bocadinho distantes do público, porque atravessou-se ali um período do disco anterior, que é a Invenção do Dia Claro, que até tinha tido uma recepção bastante boa, mas que rapidamente foi travado o contacto com o público, e depois estes últimos anos foi sempre uma coisa ainda estávamos muito próximos das regras da pandemia e portanto não havia muitos espetáculos e eram com máscaras e com muita distância, ou então já tinha passado muito tempo do disco, já não tínhamos música nova para mostrar, e portanto nesse aspecto este disco foi mesmo o nosso regresso, e foi também marcou justamente a saída do Francisco. Foi um processo de saída, uma escolha dele de mudança de vida e de profissão, e também marcou os últimos anos, os anos de nós estarmos a acabar a gravação do disco, etc. Foi um processo de transição em que nos pudemos habituar e tentar construir o que é que era a ideia desta banda continuar sem um dos seus elementos fundadores, e que era tão importante como qualquer outro de nós. Felizmente correu muito bem, foi um dos anos que tivemos mais concertos, tivemos muito público e sentimos-nos muito reconhecidos, e aquilo que nós podemos retirar ao fim de um ano é que nos deu mais motivação ainda para continuar e para fazer mais música, e para continuar à procura de quem nos quer ouvir, que é quem interessa na história. Muito bem. E neste concerto em Paris vão cantar principalmente as músicas deste álbum, ou também as antigas ou novas? Nesta fase eu acho que já é uma mistura um bocadinho da discografia toda. É evidente que tem uma incidência um bocadinho maior neste último disco, por questões de ser mais atual, de ser a música que nós sentimos que nos representa um bocadinho mais neste presente, mas tentamos também fazer um apanhado de tudo o resto. E existe uma música vossa que vos emociona mais ao tocar ao vivo, e porquê? Eu acho que isso vai variando, e acredito que também haja diferentes opiniões dentro da banda. Então o Domingos deve achar isso para uma música, o Manel para outra, o Salvador para outra, com certeza. Eu ultimamente tenho ficado um bocadinho mais emotivo, e sobretudo no ano passado
na altura do lançamento do disco do Subida Infinita, ficava um bocadinho mais emocionado a tocar a Nunca Nada Muda, que é uma canção também que foi muito. Nasceu muito a partir da letra e foi o próprio motivo o próprio tema da música que a fez crescer e que a fez evoluir, ao contrário de muitas outras em que a música é que leva a letra atrás. E é evidente que me fez pensar, muito nostálgica, faz-me pensar como é que isto tudo começou, que a banda já estamos aqui há alguns anos e que olhar para trás dá algumas saudades da nossa juventude e de como é que nós construímos isto, e com a saída do Francisco é um choque de realidade muito grande, que as coisas mudam e que a vida vai avançando. E portanto acho que essa canção tem sido às vezes a que me emociona mais, embora tenha gostado de tocar o disco no geral ao vivo. E o título do álbum também remete para um ciclo interminável, ascendente. Sentem que esta ideia se aplica ao vosso percurso na banda e querem isso? Desejam isso? Eu acho que mais do que ser uma figuração de um crescimento e de estar sempre a progredir, eu acho que tem mais a ver com a sensação de estar numa rua a subir constantemente, e de estar à procura de uma zona em que finalmente aplane e o esforço diminua, mas que a nossa sensação, à medida que os anos passam, é que temos de continuar a lutar e temos de continuar a esforçar-nos, seja para vencermos os nossos próprios vícios ou tentarmos encontrar alguma frescura nas nossas ideias, mas também para nos mantermos motivados no geral. E portanto, daí esta figura da subida infinita, de nós assumirmos que o trabalho, que enquanto isto durar, enquanto os Capitão Fausto existirem, vai ter de ser uma coisa com esforço, com trabalho e com envolvimento. E pronto, mas também há alguma. Estamos de certa forma conformados também com isso. É aceitar um ritmo, é aceitar uma ideia de que esta coisa não acaba, que há sempre mais alguma coisa para fazer. Obrigada, Tomás. Vamos fazer então uma pequena pausa. Convidamos toda a gente a comprar os seus bilhetes para dia 8 de maio. Parabéns por essa turnê e pelo trabalho todo. Voltando sobre a vossa carreira, então Capitão Fausto foi formado em 2009. Pequena pergunta básica, mas como é que escolheram este nome? Não há assim uma grande história por trás. Acho que é um processo sempre um bocadinho complicado de dar nome às coisas no geral e dar nome a um grupo ainda mais. E acho que na altura nós talvez estivéssemos mais concentrados em começar a fazer músicas e em tocar do que propriamente em saber como é que nos íamos chamar a nós próprios. E portanto, as ideias que foram surgindo, que eu não me lembro de outras alternativas, na verdade, não nos entusiasmaram nunca até esta. Portanto, acho que foi só um nome que soou bem. Não sei se não vinha de um livro que o Manel estava a ler, que é o Capitão Paulo. Não sei se não é do Júlio Verne, acho eu. Mas de qualquer forma não tinha nenhum significado nem nenhuma razão muito especial. Acho que foi só uma coisa que nos soou muito bem. No entanto, depois durante os primeiros anos da banda, quando começámos a ser entrevistados e nos perguntavam a origem do nome, nós nunca sabíamos muito bem responder. E como não sabíamos muito bem responder, não gostávamos muito dessa pergunta. Então começámos a inventar histórias. E sempre que nos faziam uma pergunta, inventávamos uma história nova ali no local. Envolvia sempre o nosso baterista Salvador, uma vida no Brasil que ele nunca teve e um personagem emblemático qualquer chamado Capitão Fausto. E pronto, divertimos um bocadinho sobre isso até depois começarmos a confessar que fazíamos essas invenções. Quais eram as vossas influências no início? Sempre tiveram esta sonoridade ou estiveram experimentando, evoluindo? Eu acho que nunca tivemos assim uma influência muito específica, mas sempre ouvimos muita, ou melhor, a música que ouvíamos durante a altura em que estamos a fazer música
contribuía muito para aquilo que nós queríamos também fazer soar, porque íamos descobrindo ideias novas, íamos descobrindo maneiras de fazer. Eu acho que há uma constante aqui ao longo de todos os nossos discos, e eu acho que se eu tiver de apontar, é sempre ali à volta dos Beatles. E a ideia tanto a ideia da banda dos Beatles como a maneira como exploraram o estúdio, como as canções são a base principal e são também, só pela canção já se aguentam, mas depois há toda uma componente de arranjo e de descoberta e de exploração musical que não tem menos importância do que a própria canção em si. Essa ideia eu acho que acaba por ser talvez a das mais fortes e daquelas que nós não conseguimos muito bem largar. De resto, eu acho que tudo nos influenciou um bocadinho do que fomos ouvindo ali no início. Quando tínhamos 19, 18 anos, as bandas tinham acabado de lançar discos novos e que estavam a crescer muito, eram os Arctic Monkeys, os Strokes e os MGMT, etc. E eles também marcam ali a viragem dos anos 10, uma nova... Acho que dão uma nova roupagem aos festivais de música e à cena da música no geral. E a música independente também avançou um bocadinho para o mainstream nessa altura. E depois, desde aí, eu devo dizer que talvez nós vamos ouvindo coisas novas que vão aparecendo. O Mac DeMarco é uma grande referência. Os Tame Impala foram uma banda muito, muito importante também. Mas eu acho que a maior parte da música que nos influencia é sempre música antiga, é sempre coisas dos anos 70, do Paul Simon aos Gentle Giant, ou Bob Dylan e aos Rolling Stones. E acho que há tanta riqueza nos anos 60 e nos anos 70, há tanta coisa que ainda conseguimos descobrir, que tem sido sempre, normalmente, a maior parte das nossas referências. E qual foi o processo de criação do vosso primeiro álbum, que já que estavam todos novos? Foi um processo longo? Já tinham experiência dos estúdios? Tínhamos muito pouca. Tínhamos ido talvez gravar assim umas sessões em salas de ensaios, alugar os estúdios à hora e etc, mas nunca tínhamos feito uma coisa muito com pés, tronco e membros. Mas o que nós fizemos foi ensaiámos muitas músicas e chegámos ao estúdio muito ensaiados e gravámos as músicas sempre ao segundo ou ao terceiro take, porque também tínhamos muito poucas horas de estúdio, não tínhamos muito dinheiro também para alugar. E foi sem dúvida o primeiro disco, foi sem dúvida o disco que demorámos menos tempo a gravar. Entre gravação de instrumentos de vozes e mistura foram 9 dias. Portanto, foi uma coisa que nunca mais se voltou a repetir. Às vezes sentimos que há algumas saudades desse imediatismo, que ao contrário disso, este disco teve um ano em estúdio. Este Suspiro Infinito tivemos um ano inteiro a gravá-lo. E a compor, e a composição entrou para dentro da gravação e depois estávamos já a finalizar a música e começávamos a inventar partes novas e tínhamos de regravar tudo outra vez. Portanto, foi mesmo o Gazela, o primeiro disco, foi mesmo uma exceção e foi exatamente o oposto do que nos tem vindo a acontecer cada vez mais. Que eu também acho natural, não é? Porque o critério das coisas que nós fazemos para as coisas que nós fazemos vai ficando cada vez mais apertado e já não ficamos satisfeitos com a primeira ou a segunda coisa que aparece. Mas mesmo assim, há músicas icónicas no Gazela. Mas lembra-se de onde foi o vosso primeiro concerto e a sensação de tocar para um público pela primeira vez? Nós, na verdade, nós juntámos os 5. As primeiras vezes que nos juntámos mesmo foi para fazer uma banda de covers e tocarem num casamento. E tocávamos Elvis e Beatles e outras coisas assim, êxitos clássicos, mas para dançar. E isso deu-nos, portanto, eu não sei muito bem. O primeiro concerto mesmo, primeiro de nós os 5, foi nesse casamento de um tio meu, em 2009. Mas depois o processo de passarmos a começar a tocar as nossas próprias músicas misturou-se com as músicas que nós vínhamos fazendo desse repertório de banda de festa, porque à medida que íamos fazendo músicas, 2 ou 3 novas, etc., inseríamos, mas não eram suficientes para fazer um concerto. E portanto, só justamente quando lançámos o Gazela é que fizemos concertos inteiros de músicas só nossas.
E sim, o lançamento do Gazela foi em novembro, acho, dia 11 de novembro de 2011. E foi assim uma primeira experiência. A Music Box escutou, estávamos cheios de amigos e público para nos ver e foi muito marcante. Foi assim a primeira grande sensação de sucesso. E depois disto receberam também alguns prémios, nomeadamente 2 Globos de Ouro de melhor grupo e melhor intérprete. O que é que significam estas distinções para vocês? Eu acho que elas valem o que valem, ou seja, eu acho que não é para aí, elas não têm nenhum caráter de qualidade, não sentimos que sejam o objetivo um dos grandes objetivos. Eu acho que o objetivo principal de nós viajarmos com as nossas músicas é levá-las às pessoas e sentir o que é que cada pessoa interpreta e cada pessoa leva para casa daquelas músicas. Mas é evidente que é um reconhecimento, e é sobretudo um reconhecimento que também está ligado aos nossos pares ou à indústria no geral. No caso dos Globos de Ouro é mais lato, mas os prémios Play, que também já nos atribuíram alguns, são especificamente atribuídos pelos pares, pelas pessoas que trabalham na indústria da música. E esse reconhecimento é evidente que vale qualquer coisa e que ficamos, lá está, dá-nos alento, dá-nos vontade de continuar a trabalhar. Mas pronto, como dizia, acho que também nos ajuda a ficar unidos, ajuda-nos a ficar contentes com aquilo que nós fizemos e às vezes pode ser uma contribuição para tirar algumas dúvidas das coisas que nós por vezes fazemos, nem sempre ficamos com a certeza que foi tudo bem feito. E não foi de certeza, não é? E agora que ocupam um lugar de destaque na cena musical portuguesa, tiveram oportunidades únicas e diferentes, como a colaboração com o Orquestra das Beiras em 2022. Como foi essa experiência e sentem que isto abriu caminho para explorarem mais este tipo de instrumentação no futuro? Foi uma ideia que nasceu durante o nosso último disco e também foi um caminho muito progressivo. Aliás, no disco anterior, no Capitão Fausto tem os dias contados, já foi o primeiro em que nós começámos a ter algumas participações de músicos clássicos no disco e tem algumas componentes de arranjo ainda discretas. E nós, a partir desse momento, fomos sempre tendo muita curiosidade em incluir outras sonoridades que nós não somos capazes de emitir e em poder estar a tocar com mais músicos, porque também nos permitia alargar um bocadinho o espectro e sentir outras experiências fora de estarmos os 5 só, sempre muito cerrados a tocar uns com os outros. E então isso caminhou devagarinho. Em 2016 fizemos um concerto no Coliseu de Lisboa, em que já tinha um ensemble de músicos com algumas flautas e algumas cordas. E até que em 2020, depois de sair a Invenção do Dia Claro, então assim fizemos um espetáculo no Campo Pequeno com a Orquestra das Beiras. E foi assim o cristalizar desta nossa intenção, desta nossa ambição de que a música pudesse ser contaminada por mais e alargada por mais músicos. E desde aí, pronto, esse concerto acabámos por gravar e lançar em disco e em vinil. E foi também muito importante porque trabalhámos com o nosso grande amigo e um dos grandes maestros jovens da atualidade, que é o Martim Sousa Tavares. Desde aí temos também desenvolvido uma relação com ele de trabalho, já fizemos mais espetáculos ao longo dos tempos com ele e temos tido mais algumas experiências com orquestras. Agora há cerca de um mês fizemos um concerto com duas orquestras filarmónicas em Manteigas, em que estávamos a tocar com músicos desde os 11 anos até aos 69 anos. Portanto, também foi são sempre experiências que nos permitem sair um bocadinho da nossa zona de conforto, sair um bocadinho da nossa rotina, e acho que só temos a aprender com isso. E acho que o nosso objetivo principal ainda, se nós o pudermos resumir, além de continuar a fazer música, é podermos continuar a aprender, porque só isso é que nos dá também a sensação de que isto vale a pena e de que estamos a crescer como seres humanos e como músicos. E ao falar de continuar a fazer música,
Subida Infinita acabou de festejar então um ano. Estão a preparar outro? Sim, nós estamos, ainda não começámos mesmo a preparação de canções novas, mas estamos a trabalhar em música num projeto que já tem quase 10 anos, sobre o qual eu espero em breve voltar aqui para falar-vos mais, mas que ainda não estamos autorizados a divulgar. Mas é um projeto que nos é muito querido, é também uma peça importante na nossa carreira e já o estamos a preparar desde 2017. Portanto, também estamos com muita vontade que ele chegue ao público e, portanto, fica aqui um pré-aviso. Estamos muito ansiosos então para ouvir isso tudo e também para ver-te com o resto do grupo no palco em Paris, dia 8 de maio. Relembro que os bilhetes estão à venda e, para acabar, eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que faço no final de todas as minhas entrevistas. A nossa associação é dirigida aos jovens lusodescendentes de França e da Europa em geral. Tens uma mensagem para todos os jovens lusodescendentes que vão ouvir essa entrevista? A primeira mensagem que eu queria deixar era estender o convite, como tu estavas a dizer, que teríamos todo o gosto em quem nos ouve ter-vos lá no Point Éphémère no dia 8 de maio. E no geral, a mensagem que eu tenho para todos os lusodescendentes em França e na Europa no geral é que os Capitão Fausto estão ansiosos por vos conhecer e que ficamos muito contentes que haja esta rede e que se estejam unidos à volta da cultura portuguesa, mesmo que estando espalhados por aí, e que é muito importante que se sintam parte da nossa cultura. Obrigada, Tomás, e parabéns pelo trabalho. Nós adoramos e espero que vai continuar e que vamos poder ouvir este tal projeto. Muito obrigado. Obrigado por me terem aqui e então vemo-nos no dia 8 de maio. Sim, até dia 8 de maio.